Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de artérias e veias. Os vasos sanguíneos formam um sistema fechado de tubos, cuja função desse sistema fechado seria conduzir o sangue para longe do coração. Isso ocorre por meio de vasos sanguíneos chamados de artérias. Em seguida, o sangue retorna ao coração. Isso ocorre por meio das veias. Já nesse primeiro slide, a gente pode diferenciar artérias de veias, pelo menos em alguma parte. Perceba, as artérias são os vasos sanguíneos que conduzem o sangue do coração para a periferia. De maneira oposta, as veias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue da periferia para o coração. Vamos ver algumas outras diferenças. As artérias, portanto, são vasos que levam o sangue do coração para os tecidos. Esses vasos ramificam à medida que eles vão distanciar do coração. Se nós olharmos nessa figura, perceba, do coração parte a principal artéria, a artéria aorta. Da artéria aorta inicia-se várias ramificações e à medida que ocorrem ramificações, estas vão originar novas artérias. Um detalhe, toda vez que ocorre a ramificação, as artérias originadas apresentam um calibre menor em relação à artéria que a originou. Falando a respeito do calibre das artérias, este pode ser uma forma de classificação das artérias. Vejamos, há artérias de grande calibre, artérias de médio calibre, artérias de pequeno calibre, arteríolas, que vão conduzir o sangue para uma rede de capilares. Veja um detalhe, à medida que a artéria distancia do coração, o calibre das artérias vai diminuindo. Vamos ver agora a respeito das veias. As veias são vasos que conduzem o sangue dos tecidos em direção ao coração. São vasos que confluem à medida que aproximam do coração. Se nós olharmos nesta figura, percebam, as veias são vasos que vão confluir, que vão unir um com o outro. Esta união de vasos vai formar vasos de calibre cada vez maior. À medida que vai chegando da periferia em direção ao coração, nós temos as veias de maior calibre. E o calibre das veias também é uma forma de classificação, tal como nós vimos nas artérias. Vejamos isso. A partir dos capilares formam-se as vênulas. As vênulas confluem para formar veias de pequeno calibre. Por sua vez, as veias de pequeno calibre confluem para formar veias de médio calibre e, por fim, formam-se as veias de grande calibre. Perceba nesse detalhe, à medida que as veias aproximam do coração, o calibre das veias vão aumentando gradativamente. Agora que nós vimos algumas diferenças entre artérias em relação às veias, vamos falar mais detalhadamente dos vasos sanguíneos. Comecemos a falar a respeito das artérias. As artérias é formada por 3 túnicas ou 3 camadas. Vamos ver cada uma das camadas que formam as artérias. A primeira camada que eu quero mostrar para vocês é a túnica interna. Esta figura mostra uma artéria e nós vamos estudar as 3 camadas. A primeira, a túnica interna, ou também chamada de túnica íntima, por alguns autores. Esta camada é formada por um revestimento de epitélio escamoso simples, o endotélio do vaso sanguíneo. Além disso, a membrana basal e uma lâmina elástica interna.
Perceba na figura que a túnica interna está indicada por essa linha mais escura, e esta linha percorre toda uma abertura do vaso sanguíneo. Essa abertura é chamada de lúmen da artéria. Alguns autores também chamam de luz da artéria. No lúmen ou na luz da artéria é por onde trafega o sangue. Partindo da túnica interna, mais exteriormente nós encontramos a túnica média. Esta túnica média, em geral, é a camada mais espessa e consiste em fibras elásticas e também em músculo liso. Essas fibras elásticas, juntamente com as fibras musculares lisas, estão dispostas circularmente. Graças à musculatura lisa, somado com as fibras elásticas, as artérias apresentam uma alta complacência. Complacência significa a capacidade que as artérias têm de se distenderem sem que ocorra a ruptura do vaso sanguíneo. Estamos, portanto, falando na túnica média. E revestindo toda a artéria, nós encontramos a túnica externa. Esta túnica externa é a camada mais exteriorizada que reveste o vaso sanguíneo e é formada principalmente por fibras elásticas e também fibras colágenas. Agora vamos retornar um pouquinho. Vamos ver uma característica importante da túnica média. Falamos há pouco que a túnica média é formada por fibras elásticas e também músculo liso. Veja o que acontece. A túnica média pode controlar o lúmen arterial. Lembra que o lúmen arterial é aquele espaço oco por onde passa o sangue. E este controle do lúmen é realizado pela estimulação do sistema nervoso simpático e também do sistema nervoso parasimpático. Veja o que acontece. Com uma estimulação simpática, esta estimulação leva a uma contração da musculatura lisa que está preenchendo a túnica média. Isso faz com que ocorra um estreitamento do lúmen da artéria. Esse estreitamento é um fenômeno chamado de vasoconstrição. De maneira oposta, quando ocorre uma estimulação parasimpática, essa estimulação estimula o relaxamento da musculatura lisa. Isso leva a um aumento do diâmetro do lúmen da artéria. Este aumento do diâmetro é chamado de vasodilatação. As artérias apresentam uma grande resistência ao fluxo de sangue proveniente do coração. Perceba, a pressão arterial média nas artérias é em torno de 100 milímetros de mercúrio. Agora que nós vimos algumas características morfológicas das artérias, vamos ver algumas funções das artérias. Vamos começar a falar a respeito das artérias de grande calibre, também chamadas de artérias de condução. Como exemplo de artérias de condução, eu apresento para vocês a artéria aorta, a braquiocefálica, as carótidas comuns, subclávias, vertebrais, pulmonares e as ilíacas comuns. Essas artérias de condução servem para propelir o sangue para frente após a ejeção do sangue do coração. Já as artérias de médio calibre, também chamadas de artérias musculares, que apresentam como exemplos as artérias braquiais e também as radiais, são artérias que apresentam músculo liso mais proeminente e menos fibras elásticas na túnica média. Essas artérias são capazes de vasoconstrição e vasodilatação mais acentuado exatamente por causa da característica de apresentarem mais músculo liso em sua constituição. Isso regula a intensidade do fluxo sanguíneo. Essas artérias musculares têm como função a distribuição do sangue no corpo.
Já as arteríolas são artérias diminutas localizadas entre as artérias de pequeno calibre e os capilares. Essas arteríolas têm como função conduzir o sangue para os capilares. Essas arteríolas desempenham um papel-chave na regulação do fluxo sanguíneo das artérias para os capilares. Com a vasoconstrição das arteríolas, isso vai diminuir o fluxo sanguíneo para os capilares. De maneira oposta, com a vasodilatação das arteríolas, isto vai aumentar o fluxo sanguíneo para os capilares. E veja um detalhe muito importante. A alteração do diâmetro das arteríolas também pode alterar de forma significante a pressão arterial. Vamos colocar agora o que são os capilares, mas nós vamos trabalhar os capilares numa aula futura. Os capilares são os menores vasos sanguíneos através dos quais ocorre a maior parte da troca de nutrientes e também de produtos de degradação com o líquido intersticial. Agora vamos falar a respeito das veias. As veias são compostas essencialmente pelas mesmas 3 camadas das artérias, porém apresentam espessuras relativamente diferentes dessas camadas e a função das veias também é diferente em relação às artérias. Vamos começar falando a respeito da túnica interna, que também recebe o nome de túnica íntima. Esta figura mostra agora uma veia ao lado da artéria que nós acabamos de estudar. Perceba, a túnica interna também está em contato com o lúmen da veia. E da mesma maneira, o lúmen da veia serve para transitar o sangue em seu interior oco. O lúmen de uma veia também é um revestimento de epitélio escamoso simples, o endotélio da veia. É formado por uma membrana basal, uma lâmina elástica interna, porém a túnica interna é mais delgada em relação às artérias. A próxima é a túnica média. Perceba a túnica média nessa ilustração. A túnica média é uma camada muito delgada em comparação com a artéria. Portanto, nas veias, a túnica média é consideravelmente mais fina que as artérias. Apresentam pouco músculo liso e poucas fibras elásticas. Em contrapartida, a túnica externa das veias é muito mais espessa. Essa túnica externa é formada por colágeno e por uma grande quantidade de fibras elásticas. Funcionalmente, as veias são diferentes em relação às artérias. As veias, apesar dessas diferenças, ainda são suficientemente distensíveis para se adaptar às variações de volume e também da pressão do sangue. Porém, gente, as veias não são preparadas para resistir às pressões muito altas. E além disso, o lúmen das veias é maior do que as artérias correspondentes. Isso quer dizer o quê? Se eu comparar uma artéria de grande calibre e uma veia de grande calibre, o lúmen da veia de grande calibre é maior em relação ao lúmen de uma artéria de grande calibre. O mesmo serve para veias e artérias de calibre médio e de calibre pequeno. Vamos ver agora que a maior parte do volume sanguíneo está contido no interior das veias, ou seja, no interior do sistema venoso. As veias são capazes de se expandir quando acumulam quantidades adicionais de sangue. Mas veja um detalhe: a pressão no interior das veias é muito baixo. A pressão arterial média nas veias é em torno de apenas
2 milímetros de mercúrio. Isso pode levar a um sério problema. A baixa pressão venosa não é suficiente para retornar o sangue ao coração, sobretudo nos membros inferiores. Nós vimos há pouco que a função das veias é conduzir o sangue da periferia até o coração. Quando a gente fala dos membros inferiores, por causa da força da gravidade, isso pode ser um problema para a maioria das pessoas, em especial as mulheres, idosas e de idade. Isso porque a pressão no interior das veias é muito baixo, em torno de 2 milímetros de mercúrio. Para isso, existem duas adaptações que podem solucionar o problema do retorno venoso das extremidades dos membros inferiores em direção ao coração. São essas adaptações: a bomba muscular esquelética e também as válvulas endovenosas. Vamos ver a funcionalidade da bomba muscular esquelética e também das válvulas endovenosas. Essa ilustração mostra os músculos gastrocnêmios. Para quem não lembra, os músculos gastrocnêmios estão na nossa perna, no membro inferior. É o que vai formar a batata da perna. Fica lá embaixo na canela. Os músculos gastrocnêmios, em número de 2, estão representados nessa ilustração. Entre os músculos gastrocnêmios, eu coloquei uma veia. E perceba que eu coloquei as válvulas endovenosas. Essas válvulas são adaptações internas das veias que vão facilitar o fluxo sanguíneo da extremidade inferior dos membros em direção ao coração. Além disso, as válvulas endovenosas vão formar compartimentos fechados dentro das veias. Só lembrando que nem todas as veias do nosso corpo apresentam as válvulas endovenosas. Algumas veias, principalmente das extremidades inferiores dos membros inferiores, apresentam essas adaptações. Vamos ver como ocorre o funcionamento da bomba muscular esquelética associada à válvula endovenosa. Perceba que na próxima figura eu coloquei para vocês os mesmos 2 gastrocnêmios, só que agora esses músculos estão contraídos. A contração desses músculos vai comprimir um segmento da veia. Esta compressão vai massagear a veia e essa massagem vai movimentar o sangue. O sangue sendo movimentado vai gerar uma pressão. Esta pressão é capaz de abrir as válvulas endovenosas. Isso vai permitir a passagem do sangue de segmentos inferiores da veia para segmentos superiores da veia. Veja um outro detalhe. Quando ocorrer o relaxamento do músculo gastrocnêmio, nós vamos parar de massagear as veias. Isso vai levar a uma expansão daquele segmento que foi comprimido da veia. Isso faz com que o sangue retorne. Mas olha um detalhe. O retorno do sangue para o compartimento inferior vai ser impedido, uma vez que ocorrerá agora o fechamento das válvulas endovenosas. Então vamos recapitular. Com a contração do músculo gastrocnêmio, esta contração comprime um segmento da veia. Essa compressão da veia vai impulsionar o sangue da região mais distal para a mais proximal do vaso sanguíneo. Isso leva à abertura de uma válvula endovenosa. A abertura da válvula endovenosa permite o tráfego do sangue das porções mais inferiores, mais distais de uma veia para as regiões mais superiores, mais proximais de uma veia. Porém,
Quando ocorre o relaxamento dos músculos gastrocnêmios, consequentemente, a veia volta em sua posição, isso vai diminuir a pressão que foi exercida e o sangue tende a descer. Porém, quando o sangue tende a descer, este movimento que o sangue está fazendo fecha novamente a válvula endovenosa, impedindo o refluxo do sangue desta porção mais superior para a porção mais inferior da veia. A falha nesse mecanismo, seja da bomba esquelética ou da válvula endovenosa, vai dificultar o retorno sanguíneo ao coração e, consequentemente, forma o que nós chamamos de varizes. Isso nós vamos trabalhar num outro vídeo. Vamos ver agora uma animação a respeito da bomba muscular esquelética. A ilustração mostra dois músculos gastrocnêmios e entre esse músculo uma veia. A veia apresenta duas adaptações, que são chamadas de válvulas endovenosas. Essas válvulas endovenosas, juntamente com a contração dos músculos gastrocnêmios, vão facilitar o retorno venoso das extremidades inferiores dos membros em direção ao coração. Além disso, perceba que as válvulas vão formar compartimentos isolados em segmentos de uma veia. Lembrando, nem todas as veias apresentam as válvulas endovenosas. Vamos ver como ocorre a contração do músculo gastrocnêmio e a formação da bomba muscular esquelética. Com a contração do músculo gastrocnêmio, uma parte da veia vai ser comprimida. Esta compressão da veia estimula o trânsito do sangue das regiões inferiores em direção às regiões superiores do vaso. Perceba que, com o movimento do sangue, esta pressão vai abrir as válvulas endovenosas. A abertura das válvulas vai direcionar o fluxo sanguíneo da região distal para a região proximal de um vaso. Porém, quando ocorre o relaxamento do músculo gastrocnêmio, o sangue tende a descer. Isso vai ser uma força importante que vai fechar as válvulas endovenosas. Isto, consequentemente, evita o refluxo de sangue das regiões mais proximais para as regiões mais distais de um vaso sanguíneo. Reveja a animação da bomba muscular esquelética. Bom, a respeito de artérias, veias e bomba muscular esquelética, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que isso tenha contribuído com a sua formação e se você chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por me assistir e até mais.